Queridos, a paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Que a benevolência do nosso Criador os alcance. Hoje nós iremos identificar obra contrária, feitiçarias, né, bruxarias, trazendo vícios a você, né? Então, quando alguém faz uma feitiçaria, uma macumba, para você ter vício de cigarro, vício de bebida, vício de jogos, porque o vício, ele tá ligado ao espírito do prejuízo. Além de ser maligno, né? É algo maligno. Então, hoje nós iremos aprender como identificar se uma pessoa foi magiada através de vícios. Quando você recebe uma obra contrária, uma feitiçaria com relação a uma macumba em relação a vícios, para trazer vício para você, certamente você vai sentir cheiro de cigarro, você vai sentir cheiro de álcool, de bebidas alcoólicas, né? Ou também aromas de alguns produtos, né? Dependendo do vício que vai trazer a você, né? Então, tudo que é vicioso é ruim, é maligno. E nós devemos quebrar e repreender no nome de Yahshua Mashiach. Então, queridos, quando uma pessoa ela é magiada, traindo vícios a ela, ali, aquela pessoa que fez aquela feitiçaria tá lançando sobre a vida daquela pessoa o espírito do prejuízo. Por quê? Não há nada que mais destrói um ser humano, não somente na saúde, mas financeiramente, né? Do que um vício. Quando a pessoa está viciada em cigarro, o vício, conforme a feitiçaria, a força da feitiçaria, a pessoa começa a fumar descontroladamente, ela não consegue se conter. Ela fuma vários maços de cigarro por dia. E não somente isso. Além dela fumar descontroladamente, ela vai trazer para si morte, porque o cigarro ele traz doenças. Nós temos que entender isso, que além de trazer prejuízos financeiros, vai trazer ainda morte, doenças, né? Então, para você ver como que uma feitiçaria, uma macumba, pode destruir uma pessoa se ela não estiver alerta, se ela não estiver atenta aos sinais, né? Muitas vezes, quando vai fazer o ritual no mundo espiritual, no mundo das trevas, nos altares de Baal, no ato, antes mesmo de acontecer a magia, né? A oferenda aos demônios, com cigarros, vidros de bebidas, você sente cheiro. Você sente cheiro de cigarro, você sente cheiro de bebidas, você ouve alguém te chamando na porta, você vai, abre, não tem ninguém. Por quê? Porque ali eles estão invocando os demônios, colocando o seu nome, né? Oferecendo a demônios para te trazer vícios, para que você não venha para que você venha se derrubar, cair, né? E quando a pessoa ela tá viciada na bebida alcoólica, através da magia, ela só quer beber. Ela não tem ânimo para nada, ela não consegue se manter fixa no trabalho. Por quê? Trabalha um dia, no outro dia tá bebendo, no mesmo dia sai do trabalho, em vez de ir para casa, vai pro boteco beber. E ali, tudo que ela ganha, ela gasta ali. Aí ali já entrou, através do vício, além de entrar o vício, entrou a doença, entra a enfermidade, entra o prejuízo, porque o dinheiro que ela poderia estar investindo em alguma coisa, pro bem-estar dela, da família dela, ela tá gastando com bebidas, ela tá gastando com cigarros, ela tá gastando com vícios, etc, etc. Consegue entender como isso é gravíssimo no mundo espiritual e materializa no mundo físico, natural? Então, quando você conhece uma pessoa e ela tá fumando compulsivamente, bebendo compulsivamente, sem ter controle, querido, ou ela é dependente química, né? Nós temos que analisar a primeira hipótese. Ou essa pessoa está magiada. Então, quando você vê que ela precisa de tratamento, não somente físico, mas espiritual. Que muitas das dependências são espirituais. Queridos, eu conheci um senhor, que ele era casado com uma senhora, amigado, não é casado, amigado, juntado lá. E ela mexia com bruxaria. Ele era um homem muito, assim, tinha patentes, né? Trabalhava tudo direitinho. Em órgão público, direitinho. Só sei que a mulher que ele era amaziado com ela, mexia com muita bruxaria. Mas muita mesmo. Ele ficou encantado e ludibriado.
a ponto de começar só a fumar, beber, perdeu tudo, queridos. Aí a mulher, depois que conseguiu tudo que ela queria, foi levar ele pro vício, ela pôs ele pra fora de casa. Ele mora na rua. Pegou a casa dele, ele perdeu o emprego, ele perdeu a casa, ele perdeu a dignidade, mora na rua, virou morador de rua. Porque quando a pessoa tá magiada, ela não consegue, se não tiver alguém para intervir, interceder por eles em oração, em guerra espiritual, a pessoa não consegue se levantar. Porque dificilmente a pessoa vai conseguir compreender, entender que ela está sendo magiada ou que ela foi magiada. Consegue ver a diferença? Você consegue entender? Geralmente a pessoa que foi magiada, ela não consegue identificar. Raras são as pessoas que conseguem. Que tem um amplo e consegue se erguer e começa a buscar em oração, pedir ao Criador que liberte ela. Mas a maior parte fica anos e anos magiada. E quando não consegue ter percepção e nem entendimento, a vida é totalmente destruída. Igual desse senhor que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, virou morador de rua. Porque quando a magia era tão extrema, que traz, no caso dele, que trouxe vícios de cigarro, vícios de bebida, não somente isso, a magia foi tão forte que ele começou a usar drogas ilícitas, né? Porque a bebida, o cigarro é uma droga lícita, né? Lícita, é autorizado. Mas e as que não são? Então, virou morador de rua, uma pessoa irreconhecível. Então, a magia, aqueles que não têm entendimento e nem percepção, são destruídos. Por quê? Primeiro que eles não vão ter força para orar. Depois que eles não vão acreditar que a maior parte dessas pessoas, principalmente homens, não acreditam. Que existe, que um presente pode me trazer uma destruição, que um perfume pode me destruir, que uma bebida, uma comida consagrada com encantamento pode me destruir. A maior parte desconsidera o mundo espiritual. Por isso que dá legalidade para o mal atuar, porque as pessoas não acreditam que pode existir a magia, que pessoas que elas confiam usam da bruxaria, da feitiçaria, para magiar, para enganar, para vedar os olhos. Então, eu quero declarar no mundo espiritual que todo o espírito do prejuízo, todo o espírito do vício, do cigarro, da bebida, etc, que não vem aqui, eu nem preciso mencionar, que foi feito, levantado altar de Baal, para trazer destruição dessa pessoa, para trazer vício, para trazer doenças, para trazer enfermidades, né? Para trazer perdas, prejuízos, eu neutralizo agora. Por um caminho veio, por 7 volta, derrotado diante de você. É uma ordem que eu dou no mundo espiritual. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Aleluia. Vamos meditar o Salmo 23 e no Salmo 46, dando legalidade de neutralização, cancelamento, anulação, destruição, desfazendo, cancelando, destruindo toda magia que traga vícios, enfermidades, prejuízos. Assim seja, se você crê, assim sucederá. Iau é o nosso pastor. Iau é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e clemência certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na presença de Iau para todo sempre. Iau, Salmo 46 agora. Iau é o nosso refúgio e fortaleza. Iau é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Independente, né, do que a pessoa esteja vivendo. Se ela recorrer a Iau, ela será salva, será livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. No seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Iau.
o santuário das moradas do Altíssimo. Iau está no meio dela. Jamais será abalada. Iau ajudará desde o romper da manhã. Ou seja, quando nós estamos com Iau, o mal pode vir, mas não fica, não prevalece. É bate e volta. Você sente o ataque espiritual, você tem visão, você tem entendimento e ali é quebrado, neutralizado. Por isso nós temos que dar legalidade. Para dar legalidade no mundo espiritual, cancelando, neutralizando, nós temos que declarar, nós temos que orar e cancelar. Fala, eu não aceito isso na minha vida, eu rejeito o espírito do vício de cigarro, vício de prostituição, vício de pornografia, vícios de comidas, vícios de jogos, vícios de qualquer... Tudo que é vício, vicioso é ruim, querido. É ruim. Aí você vai declarar, eu quero receber de Iau todas as suas virtudes, que está em Yahshua Mashiach, que venha adentrar o meu espírito, venha a mim, a vida, a minha família, a minha casa. E que estejamos, sim, blindados pelas virtudes do próprio Criador sobre as nossas vidas, rejeitando o mal. Sujeitai o Criador, Yahweh, resista ao mal e ele fugirá de vós. Então, Yahweh está no meio de nós. Jamais seremos abalados. Yahweh ajudará desde o romper da manhã. Brahma nações, reine se abala, Yahweh faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Yahweh dos exércitos está conosco, o Yahweh de Jacó é nosso refúgio. Venha contemplar as obras do Criador que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ou seja, ele quebra o arco, ele quebra a flecha, ele quebra a magia, ele quebra a feitiçaria, a bruxaria, tudo aquilo que foi lançado contra a sua vida, para trazer infortúnio, para trazer prejuízos, para trazer perdas, para trazer enfermidades, foi quebrado, foi despedaçado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Aquiete e saiba que eu sou Yahweh, o Ilho do Rei, Vavi Rei. Eu sou exaltado em nação, sou exaltado na terra. O Yahweh, o Criador dos exércitos, está conosco. O Yahweh de Jacó é o nosso refúgio. Se você crê, queridos, assim sucederá. A parte de libertação é fé. É fé, é acreditar. É acreditar nas palavras da sã doutrina. Acreditar que Yahshua quebra as flechas, os arcos, as lanças e tudo que aquilo que é manipulado nas trevas contra as nossas vidas é desfeito, é neutralizado, é destruído pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Você crê? Então receba a libertação, receba livramento de toda feitiçaria, de toda magia, com vícios, para trazer vícios a você. Tá? E seja vigilante, vigia os presentes que você ganha. Peça íntima, não use de ninguém. Que você, principalmente... Queridos, peça íntima é você que compra. Perfume, não usa perfume. Ah, namorado dá perfume. Queridos, você conhece a vida do seu namorado ou tá começando um relacionamento agora? Então, as magias, elas acontecem através de perfumes, através de peças íntimas, através de comidas, né? E através de oferendas com vício, para trazer vício, para destruir a vida da pessoa. Por exemplo, fui casado. Um exemplo. A pessoa foi casada. O homem, de uma hora para outra, perde a cabeça e quer largar a mulher. Ou vice-versa, a mulher quer largar. Certamente, se não tiver motivos ímpares, é o que esse relacionamento foi magiado. Algo foi feito de encantamento para destruir o relacionamento da pessoa. Se o homem e a mulher sabem, eles vão orar, repreender, vão neutralizar e vão detectar que foi feita uma magia para destruir o relacionamento deles, né? E vai neutralizar este mal, dando ordem no mundo espiritual que toda magia, toda feitiçaria, toda bruxaria que foi feita seja imediatamente cancelado, destruído, e que por um caminho veio e por 7 volta destruído diante de você, porque o mal, ele, quando nós declaramos em nome de Yahshua, ele derrete na nossa frente. O diabo, quando a luz chega, ele não consegue prevalecer. Então, se você souber o poder, a ferramenta poderosa que você tem, que é a unção poderosa do nome de Yahshua, querido, muitos males que você hoje vive, não vai viver mais, porque antes mesmo que aconteça, você vai sentir os ataques, os sintomas. Cheiros de perfume, cheiros de cigarro, cheiros de bebidas, vai te dar tontura, você vai ter dor de cabeça, vai ter uma sonolência, um desânimo, vai ficar baixo astral, vai ficar depressivo, vai querer se isolar. Isso são sintomas que existe algo no mundo espiritual que você necessita repreender. Vai sentir dor pelo corpo, como se tivesse passado um trator em cima de você,
né? Um cansaço excessivo, uma sonolência, ou você vai perder o sono, ou você vai dormir demais. Então, queridos, tudo materializa no mundo espiritual e no mundo físico. Antes de acontecer no mundo físico, natural, você sentir os sintomas, o mundo espiritual te avisa através de sonhos, visões, de cheiros, entendeu? A questão é você agir, ter uma ação, não aceitar, rejeitar imediatamente, mandar para as profundezas do abismo. Espero que essa palavra possa ter contribuído com você e que a benevolência do nosso Criador lhe alcance onde você colocará as plantas dos pés, que você seja bem sucedido e que todo mal que porventura foi levantado contra a sua vida através de feitiçarias, magias, bruxarias, que não prevaleça a partir de hoje, no nome de Yahshua Mashiach de pé. Porque agindo Yahweh, quem impedirá? Se Yahweh é um e não existe outro. Yahshua disse isso. Ouve Israel. Yahweh é um e não existe outro. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Aceita Yahshua, querido. Yahshua é a porta, é o caminho. Porque quando os nossos adversários inimigos se levantam contra nós, está levantando contra o próprio Criador. Ele próprio diz isso na palavra. Então, seja abençoado, seu dia seja abençoado, no nome de Yahshua Mashiach, e toda feitiçaria, todo altar de Baal levantado em desfavor da sua vida, para trazer perdas, prejuízos, enfermidades, separações, destruições, que caia por terra, né? Por um caminho veio, por 7 volta, destruído. Assim seja. E abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, assim seja.